Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Estão acontecendo muitas situações complicadas e dramáticas no mundo. Nada melhor como a gente ter um espaço como esse aqui para jogarmos algumas reflexões, alguns fatos que os grandes veículos não jogam, os grandes veículos de comunicação não apresentam para o cidadão de uma maneira geral. Isso funciona aqui no Brasil com esse padrão e funciona também em todo o Ocidente. Aliás, nas outras partes do mundo também, os meios de comunicação são sempre estratégicos. Afinal de contas, a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação, segundo o pensamento do filósofo Hegel, que está cada vez mais atual nos dias de hoje. Quanto mais desinformados e alienados nós estamos, menos a gente consegue enfrentar problemas e resolvê-los de uma maneira geral. Eu vou conversar com vocês sobre algumas abordagens que você não verá pelos grandes veículos. Se prepare, porque algumas situações aqui podem mexer com algumas impressões que você já tem bastante cristalizadas na sua cabeça. Mas o nosso papel é esse, jogar algumas questões e você conclui no final da história e mande seus comentários para cá. Se você está chegando agora no nosso portal, antes de mais nada, eu convido você a se inscrever aqui no nosso portal. Você que é muito bem-vindo, mande seus comentários, as suas críticas. Para se inscrever é fácil, é só pegar o símbolo que está aparecendo aí no monitor do seu vídeo ou abaixo do seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe. O joinha é muito importante para a gente chegar a mais pessoas, enfim. E compartilhe, né, o nosso papo aqui, participe dos nossos chats sempre entre 5h15 e 5h45 da tarde, onde eu bato um papo sempre ao vivo com vocês. Gente, toda vez que há um conflito, e esse conflito é reportado para alguém, dependendo da sua proximidade com uma das duas partes, você sempre vai divulgar, você vai reportar, você vai transmitir o que você viu com as suas cores, com a impressão que você tem. Se você gosta muito de uma pessoa e odeia a outra, num conflito, qual será a forma que você vai reportar aquele fato? Para quem é que você vai dar razão? Nesse momento, a gente está tendo uma situação onde uma das partes desse conflito é considerado pela humanidade ocidental, de uma maneira geral, como o demônio, o vilão, o sem razão, o assassino e por aí vai. O nosso papo aqui não é para defender uma dessas situações e nem esse tipo de imagem que, por exemplo, o presidente russo tem. Não sou advogado dele. E ele está muito longe, inclusive, do ponto de vista ideológico, de pessoas que são da esquerda aqui no Brasil, por exemplo, campo esse que eu me identifico. Vamos lembrar, assim, honestamente, Putin não é o Mujica, não é o presidente do Uruguai, não é a pessoa que quando fala transmite um humanismo, transmite uma empatia, não. É uma pessoa daquela cultura, daquele país, um país com as suas peculiaridades, com a sua história trágica de mais de 50 milhões de mortos no último século, só em conflitos, só entre guerras. Então, é uma realidade. Não podemos desconsiderar também que esse país, essa nação, esse povo, tem funcionado como um antagonista natural do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, da maior potência ocidental, que são os Estados Unidos da América. Então, se ignorarmos essas realidades, a gente sempre vai ter uma visão distorcida. Então, eu não vou fazer a defesa aqui do presidente russo, não vou fazer a defesa também dos atos que foram cometidos em relação à invasão no território ucraniano. A geopolítica, os geopolíticos já estavam prevendo que essa situação aconteceria, porque os atores que estavam se movimentando nessa direção estavam provocando um conflito cujas consequências econômicas terão beneficiados no final da história. Dentre eles, o grande sistema financeiro global, a indústria armamentista do planeta, as indústrias de energia, as indústrias de prestação de serviços a esses grupos todos, e o povo, de uma maneira geral, será penalizado. O povo europeu, o povo norte-americano, o povo latino-americano, que em função de toda essa máquina de propaganda, apoiará o investimento maciço em armas no planeta de uma maneira geral. Então, quem é que ganha no meio dessa história? O cidadão vai ser mais tributado, vai perder mais direitos, a sua energia vai ficar mais cara, ele vai ficar mais empobrecido e os grupos econômicos transnacionais vão ficar cada vez mais com concentração de dinheiro. Eu gosto de dizer, não tem nenhum santo. Quando a gente tem essa massa de informações ou de perspectiva que o líder russo é um genocida, coisas que tais, vamos lembrar que outros líderes no planeta não estão próximos também da Madre Teresa de Calcutá, não.
A gente pega ali Joe Biden, ele também representa uma estrutura muito poderosa, e que está estrutura poderosa no campo bélico, no campo armamentista. Não é por outra razão que ele está insuflando ali, ele não faz isso por vontade própria, ele está insuflando ali uma resistência inútil da Ucrânia, envia armas para a Ucrânia, para os ucranianos tentarem conter ao máximo os russos, o que provocar ali perdas dos dois lados, e quem está de fora desse conflito acaba se dando muito bem. Então, uma análise assim superficial que eu fiz, mas eu quero me ater agora sobre o personagem que está sendo apresentado em contraponto ao demônio como herói, o senhor Zelensky. Gente, eu já comentei aqui com vocês um texto aqui do Michel Foucault, onde ele fala sobre uma ideologia chamada parresia, ou um comportamento moral chamado parresia ou parrésia, que é o compromisso de dizer a verdade mesmo quando a verdade ela nos custa algo, ela nos prejudica. Se eu tenho acesso a algumas informações, algumas verdades, como é que eu, tendo um espaço como esse aqui, eu não vou compartilhar com vocês? É por medo de um julgamento, de ser criticado, por não estar me alinhando à visão que os grandes meios de comunicação apresentam? Então não fazia sentido eu ter vindo para cá. Eu vim para cá justamente para enfrentar essas situações. Então vamos abordar aqui algumas situações, gente. Não se importem com barulho não, que nós estamos aqui ao ar livre, como eu falei com vocês, né? Primeira matéria para a gente conversar aqui. Zelensky questiona Israel. Por que não enviam armas para a Ucrânia? Então, esse é o papel de um líder. Ele sabe que o outro lado tem armas nucleares. Ele quer o que? Armas nucleares também? Ele quer começar uma guerra nuclear? Qual o sentido? E o Israel não está querendo entrar nessa. Israel não vai fazer, se propôs ali a fazer algum apoio humanitário, mandar hospitais para lá, enfim. Gente, olha que loucura. Todo mundo que está, todo processo de guerras no planeta, que a gente teve desde então, quando a situação começou a ficar meio incontornável, os lados começam a se preparar. Você começa a estruturar os seus exércitos, as suas forças, você começa a equipar, você começa a fazer a sua retaguarda, você começa a ver a logística, e para ver se tiver um conflito, você vai ter as suas armas ali para enfrentar as forças inimigas. Nós estamos vendo aqui a seguinte situação. Alguém que fomenta um conflito com uma potência nuclear. Eu não vou entrar aqui no direito interno da Ucrânia de fazer isso, ter direito de se associar à OTAN, de não ter, de se associar à União Europeia. Não é essa a questão. A questão aqui é que, do ponto de vista prático, pragmático, quando um líder de Estado fez esse tipo de atitude, ele se conflitou com os interesses geopolíticos, geoestratégicos de uma potência vizinha que está do lado. Por que ele não conversou anteriormente? Ele está querendo conversar agora com o Vladimir Putin. Algumas pessoas têm mandado aqui alguns comentários. Mas ele tentou conversar com o Vladimir Putin. Pois, mas eu não consegui ver isso. Eu pesquisei pra caramba, não vi. Era muito difícil, o Putin não receberia o Zelensky. O Putin recebeu o Bolsonaro, recebeu o Alberto Fernandes, recebe qualquer líder, o Xi Jinping. Ele conversa com o Biden, esse tempo todo que ele está à frente da Rússia, ele conversou com todo mundo, da extrema direita à extrema esquerda, com Kim Jong-un, enfim, não ia conversar com o Zelensky por qual razão? Então não procede esse tipo de desinformação. Talvez o Zelensky tenha planejado, junto com seus grupos de apoiadores, uma estratégia que foi mal sucedida. A popularidade de Zelensky não estava muito boa antes do conflito que aconteceu agora. Eu peguei aqui, gente, acho que dá para vocês verem aqui. Tem um gráfico aqui que eu vou disponibilizar para vocês. Acho que dá para ver sim, acho que deu para ver aqui. Ó. Ele está, evidentemente, está em ucraniano. Se você puder dar uma congelada depois, você não precisa nem acessar esse canal aqui. Essa linha verde é a linha verde da popularidade do Zelensky ao longo desse tempo todo. Se vocês observarem aqui, quando ele foi eleito em 2019, a popularidade dele em verde estava alta. Depois foi caindo, e chegou mais ou menos a 30%, basicamente aqui no ano de 2020, em setembro de 2020, até junho de 2021, até novembro de 2021, dezembro de 2021, a popularidade dele estava oscilando ali entre 30%, 29%, 31%. Ele foi eleito no primeiro turno, na Ucrânia, com 30% dos votos. No segundo turno, ele passou para 73%. Vários fatores explicam isso. Ele fez uma campanha motivada no combate à corrupção, no combate às oligarquias ucranianas e também à política tradicional.
Tanto é que uma das imagens que circulou durante a campanha dele, deixa eu ver se eu acho aqui, gente, durante a campanha, que virou assim meme, apareceu em todo canto, na época das eleições, foi uma cena do filme que ele fazia, chamado O Servidor do Povo, acho que vai dar para vocês verem aqui, onde ele metralhava o Congresso ucraniano. E ele fechou ontem 11 partidos na Ucrânia. E isso também está passando pela mídia ocidental como uma coisa absolutamente normal. Afinal de contas, ele virou o herói do Ocidente, né? E a guerra fez com que a sua popularidade fosse catapultada. Vamos ver se vocês acompanham aqui um trecho desse material aqui, que foi o material de campanha dele. Vamos ver. Bom, tomara que passe aqui, né? Não sei se essa cena que eu coloquei para vocês aqui, ela vai passar. Então tem muitos fatores aqui e nós sabemos que um conflito, ele sempre eleva a popularidade, ele faz sempre uma coesão interna, né? Quando teve esse conflito, a coisa foi lá para cima. O que não se imaginava é que a resposta dos russos fosse ser tão efetiva. Os argentinos aqui perto, né, eles fizeram uma estratégia parecida no conflito lá das Malvinas, ou a Guerra das Malvinas. Os militares argentinos, sem condição nenhuma, invadiram ali para retomar as Malvinas, que tem uma legitimidade, óbvio que tem uma legitimidade, o território que está ali do lado deles, né? Eles fizeram esse tipo de situação, acreditando que a Inglaterra não deslocaria um aparato militar, a logística seria muito grande para combatê-los ali. Eles erraram no cálculo. E a Inglaterra fez o que vocês já sabem. Tiveram, inclusive, apoio dos norte-americanos e, enfim, destroçaram tudo. E hoje a questão das Malvinas na Argentina é uma questão muito cara. Todo lugar que você vai na Argentina, tem sempre algum lugar escrito que Las Malvinas são argentinas. Sempre tem, assim, uma coisa muito pesada que ficou na história dos argentinos, mas serviu naquele momento para uma grande coesão nacional, mesmo durante uma ditadura. Na Ucrânia está acontecendo a mesma coisa. Um conflito fez uma grande coesão nacional porque ninguém topou o invasor entrando na Ucrânia da forma como entrou e fazendo aquilo que está fazendo. Esse conflito ele irá terminar e ele irá sair também dos noticiários em breve. E a figura do Zelensky, que tem sido muito endeusada nesse momento, em breve também ele receberá algumas luzes sobre a sua vida. Eu vou colocar para vocês na descrição desse vídeo uma matéria que saiu aqui no canal francês há 6 meses atrás, demonstrando que o Zelensky ele combateu, eu dizia que ia combater as oligarquias, enfim, o parlamento, e agora fechou o parlamento, né? Enfim. Ele foi apanhado na Operação Pandora Papers, aquela do Paulo Guedes, que foi apresentado lá com mais de 10 milhões de dólares em paraísos fiscais. O Zelensky e a turma dele foram apanhados também com uma quantia equivalente a 41 milhões de dólares, com compras de 3 apartamentos de luxo lá em Londres. Sou eu que estou falando isso? Não. Essa matéria aqui de uma TV francesa. Infelizmente não tem tradução no Google Tradutor. Tá? Mas eu vou colocar aqui, como eu vi que a imagem aqui deu para ver, o áudio talvez não dê, mas a língua francesa, ela permite a gente ter a gente compreender algumas estruturas aqui do que eles estão falando, enfim, acho que dá para a gente acompanhar aqui. Acompanha aqui essa matéria, vamos lá. Opa, vai meu filho. Pô, só de brincadeira agora apareceu aqui um comercial, né? Mas não vamos deixar de fazer isso por conta desse comercial não, gente. Espera só um segundinho aqui. Tá? Nosso programa aqui não é editado, é sempre assim. Vamos lá, agora vai. C'est le cas de l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, élu en 2019 sur une promesse de transparence. Aí está dizendo, ele foi eleito com promessa de transparência, né? E aí eles vão... E aí vai o correspondente. Tá ruim o negócio aqui, mas eu vou colocar na disponibilização aqui do nosso... Vou disponibilizar para vocês aqui no nosso vídeo. Aqui ele dizendo, olha, essa revelação dessa grana do Zelensky,
de fato corrói a imagem de um presidente que foi eleito nessa circunstância. Isso explica porque a popularidade dele estava batendo ali nos 30%, estava ali embaixo. Quando veio o conflito, a popularidade dele chegou lá a quase 90%, ou mais de 90%. Então, gente, dá para a gente dizer que uma figura dessa é um herói, um homem que não soube negociar antes, um homem que está colocando o povo brasileiro, o povo ucraniano ali como bucha de canhão, alguém que provoca um conflito e depois vai atrás de apoio, sabendo que esse apoio não será possível, já será negado, ou já está sendo negado de uma maneira geral. Qual o desenlace final dessa história? Quando eu apresento essas situações, que são fatos, eu não estou inventando absolutamente nada, isso significa que eu estou apoiando o demônio, o Satanás, Lúcifer? Não estou apoiando isso não. Eu já disse para vocês aqui que a questão não é ideológica. Eu não tenho nenhuma afinidade com pessoas que fazem o mal a outra pessoa. A questão aí é geopolítica, geoestratégica. A situação aqui visa interesses econômicos transnacionais. No final da história, todos esses grupos que estão agora insuflando a opinião pública mundial a tomar um lado, eles todos vão se acertar. Não pensem vocês que a Rússia ficará excluída do planeta, não. Todo mundo vai fazer negócio com a Rússia. O Brasil vai fazer negócio com a Rússia. A China vai fazer negócio com a Rússia. Empresas americanas farão negócios com a Rússia. Os árabes farão negócios com a Rússia. A América Latina fará negócio com a Rússia. Então, é conversa fiada, pode acreditar nisso que eu estou falando. O que está acontecendo no mundo hoje é que a geopolítica está toda chacoalhada. O dólar está perdendo valor, não é por outra razão, não. Inclusive no Brasil. É porque está havendo também, no meio dessa história toda, uma aceleração da desdolarização da economia. Gente, não tem ninguém santo nessa história. Eu apenas estou trazendo mais alguns aspectos aqui para a sua reflexão. É muito difícil porque nós estamos todos hipnotizados pela abordagem que a mídia está fazendo, mexendo com as nossas emoções. E é justo que a gente sinta essas emoções, que a gente sinta a raiva de quem está fazendo mal. Mas é fundamental a gente não perder o foco, a gente não perder a racionalidade, os atores que estão por trás dessa história, porque senão a gente vira apenas massa de manobra. Os meios de comunicação do mundo dizem para a gente odiar fulano, a gente vai odiar o fulano, o problema não vai ser resolvido, mas pelo menos a gente se sente integrado, né, com a verdade que está sendo apresentada ali. Como eu tenho esse espaço aqui com vocês, mesmo que algumas pessoas às vezes façam uma crítica ou outra, muitas construtivas, é fundamental a gente ter a liberdade para chamar a tua atenção. Amigo, continue acreditando nas coisas que você estava acreditando, se você quiser acreditar, mas agora você tem algumas ferramentas que outros veículos não estão trazendo para você, tá bom? Espero ter jogado algumas questões aqui para reflexão. Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau!